Sejam bem-vindos a mais um Saúde e Bem-Estar. Hoje vamos falar sobre algumas doenças que podem levar à cegueira. E para falar sobre esse assunto, Dr. Samaik Lopes, que é oftalmologista, especialista em catarata e retina. Samaik, seja bem-vindo. Olá, Renata. É uma satisfação estar fazendo parte do programa, falando de um tema tão importante como esse. E é um prazer estar aqui esclarecendo aos telespectadores sobre esse assunto. Que bom. Samaik, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ela estima que existem 37 milhões de cegos no mundo. A Organização Mundial de Saúde diz que 1/3 dessa população, são casos que poderiam ser tratados ou preveníveis. Quando a gente fala em tratar cegueira, a gente está falando em curar uma pessoa? A cegueira ela pode ser reversível? Bem, isso é uma excelente pergunta, porque a principal causa de cegueira no mundo é um tipo de cegueira reversível, que é a catarata. Então, essa é a principal causa de cegueira mundial. A segunda causa de cegueira seria o glaucoma, porém este é irreversível, seria a primeira causa de cegueira irreversível no mundo. Então, dessa forma, as duas principais causas de cegueiras do mundo têm uma forma tratável e curável, que seria a catarata, e tem uma outra forma tratável, que é o glaucoma, porém irreversível. Irreversível. No caso da catarata, diz pra gente, começa dizendo o que é a catarata, definindo o que é a catarata. Bem, a catarata é a opacificação do cristalino. E o que seria o cristalino? O cristalino seria a lente natural do olho, ou seja, todos nós temos uma lente natural do olho, que é o cristalino, e com o envelhecimento, com o passar dos anos, esse cristalino começa a se tornar opaco, e isso é a catarata. Então, a catarata nada mais é do que a opacificação da lente natural do olho. A gente costuma ver mais casos de catarata no idoso, mas pode existir em qualquer idade ou realmente o grupo de risco é o idoso? Ótimo. Então, 90% das cataratas é a catarata senil, que a gente chama de catarata senil, ou seja, catarata relacionada à idade. Então, a grande maioria das cataratas são nos idosos. Porém, 10% das outras formas de catarata podem ser relacionadas a infecções oculares, ao uso de medicamentos indevidos, tá? E que podem levar ao surgimento da catarata. Ou seja, aquela história de automedicação, a gente não sabe o que está tomando, que pode provocar. Isso, existem alguns medicamentos, dentre eles o principal são os corticoides, que podem levar ao surgimento da catarata, além do glaucoma também e outras alterações visuais. Como é que se dá o diagnóstico da catarata? O diagnóstico da catarata, ele é clínico, ou seja, na consulta oftalmológica, o médico já consegue diagnosticar se o paciente tem ou não catarata. É importante frisar que o paciente ele pode ter a catarata, porém ele pode não ter nenhuma alteração visual ainda, nenhum tipo de perda visual. Nos estágios mais iniciais, a catarata não causa deficiência visual. Com o passar do tempo, o avanço da catarata, aí sim começam a ter os sintomas e o paciente começa a ter uma queixa mais exacerbada da perda visual. Você falou em opacidade do cristalino do olho. É justamente aquelas pessoas que a gente olha e a gente percebe que perde meio que o brilho do olhar? Na verdade, nos casos mais avançados de catarata, a pessoa consegue ver nos pacientes aquele branco no olho, tá? Que é o que a gente chama de catarata total, catarata branca. Isso são os casos extremos de catarata. Atualmente, com o melhor acesso dos pacientes à consulta médica, ao diagnóstico, as cataratas vêm sendo tratadas nos estágios mais iniciais. Então, é menos frequente a gente encontrar esses pacientes com a catarata branca, que a gente vê ao olho nu. Mas e aí? O paciente foi diagnosticado, foi oftalmo, diagnosticou. Como é que é feito esse tratamento da catarata? Bem, o tratamento da catarata é estritamente cirúrgico. A única forma de tratar a catarata é cirurgia. Não existe colírio que trata a catarata. Apenas a cirurgia para resolver o problema do paciente. A gente retira a catarata, retira o cristalino e coloca uma lente intraocular no olho em substituição a esse cristalino e aí a catarata está teoricamente tratada. Samaik, quando a Organização Mundial de Saúde diz também que além de seus casos tratáveis são preveníveis, a gente já pensa na situação.
quantos casos poderiam não ter chegado a um nível de cegueira? Como é que chega o paciente? Ele já chega num nível avançado de catarata para você? Ou você consegue, às vezes, É lógico que para fazer o diagnóstico inicial, a gente tem que ir ao oftalmologista regularmente. Coisa que a gente não faz. Isso, é verdade. Né? Oftalmologista, dentista, a gente só vai quando só dói, quando precisa, né? Quando verdade. precisa. No caso da catarata, os pacientes já chegam numa situação bem avançada no consultório? Bem, como eu falei, como 90% das cataratas são relacionadas à idade, então aqueles pacientes em torno de 60 anos, a partir daí, começam já a ter o surgimento da catarata. Esse paciente, ele vai ter a catarata. Como eu também já citei, em muitos casos o paciente tem a catarata, mas não há necessidade da cirurgia ainda. Tá? Então, nos estágios intermediários e mais avançados, que é quando esse paciente realmente começa a ter a perda visual, aí sim esse paciente necessita do procedimento cirúrgico, porque quanto mais demora, mais o paciente vai ter queixas visuais. Tá? Hoje em dia, o acesso é melhor, a qualidade do diagnóstico e do tratamento, ou seja, da cirurgia, também tem avançado cada vez mais, então esses pacientes têm sido tratados de maneira mais precoce, sim. Quando você diz que ela pode ser tratada, essa cegueira, no caso, o paciente, você tem que operar, você não operou. E aí chegou a um nível que não enxerga mais nada. Nesse nível ainda, você consegue fazer uma cirurgia e retornar toda a visão? Consegue. Se o paciente não tiver nenhuma outra alteração associada à catarata, como, por exemplo, glaucoma, retinopatia diabética, que é uma doença muito frequente também no nosso meio, que é causado pelo diabetes, ou alguma outra alteração visual, se for somente a catarata, por mais que ela esteja no estágio mais avançado, esse paciente recupera sim a visão. Lógico que a gente não quer que o paciente chegue nesses estágios por dois motivos principais. O primeiro, pelo paciente nesses estágios não enxerga praticamente nada quando está muito avançado. E o segundo, porque o procedimento cirúrgico tem mais chances de complicações nesses pacientes quando a catarata está muito avançada. Então, o ideal é operar quando começa mesmo o surgimento da catarata e nos estágios mais intermediários. Ótimo. Essa é uma forma reversível da cegueira. Então, vamos passar agora para uma forma irreversível, como você falou, que é o glaucoma. O que seria o glaucoma? Bem, o glaucoma, como eu falei, é a segunda causa de cegueira no mundo e a primeira causa de cegueira irreversível. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, ou seja, o nervo da visão. Tá? Então, qualquer alteração no nervo da visão, esse paciente vai ter um comprometimento visual importante. O glaucoma ele está muito associado à pressão do olho, tá? Mas não quer dizer que isso seja a única causa que leva ao glaucoma. A pressão do olho é o principal fator de risco. 85% dos pacientes que têm glaucoma têm a pressão do olho elevada. E essa é a única forma que a gente consegue intervir. Ou seja, o tratamento é em cima da pressão do olho, com colírios para baixar a pressão do olho ou com cirurgia em casos quando o colírio não faz efeito. Pressão arterial tem alguma relação com pressão do olho? Porque é outra dúvida frequente das pessoas acharem que, às vezes, um pico hipertensivo pode levar também a uma dificuldade, algum problema ocular. Isso é um tema muito controverso. Existem alguns trabalhos que mostram que a pressão arterial elevada pode sim ter alguma associação com a pressão do olho, e existem trabalhos que mostram até o contrário, em que a pressão baixa, a pressão arterial baixa, pode levar a um comprometimento do nervo óptico, causando um sofrimento no nervo óptico e aí causando uma piora, um agravamento do glaucoma. Tá. No caso do glaucoma, qual é o grupo de risco para o glaucoma? Bem, como eu falei, o principal fator de risco para glaucoma é a pressão intraocular, ou seja, a pressão do olho elevada. A segunda causa de mais relevância em relação ao glaucoma são os fatores genéticos, ou seja, a herança familiar, histórico familiar sobre glaucoma. Um outro fator de risco é a raça. A raça negra também tem um aumento do potencial maior para o glaucoma. E asiáticos também, mas aí seria uma outra forma de glaucoma, que é o que a gente chama de glaucoma de ângulo fechado. Também tem uma maior chance os pacientes de origem asiática. E neste caso pode acontecer em qualquer idade? Qualquer idade, os idosos também têm mais potencial para o desenvolvimento do glaucoma do que os pacientes jovens. E com relação ao diagnóstico, geralmente o paciente vem com alguma queixa
ou é feito numa consulta de rotina oftalmologista? Bem, o diagnóstico do glaucoma ele é feito na consulta de rotina mesmo com o oftalmologista, porque o diagnóstico ele é clínico. Ou seja, durante a consulta com o oftalmologista, a gente mede a pressão do olho e faz o exame do mapeamento de retina, onde a gente consegue ver o nervo óptico e aí sim avaliar o glaucoma. Lógico que hoje existem outros exames complementares que a gente também solicita para o acompanhamento do glaucoma, como o OCT, campo visual, retinografia, que também fazem parte do diagnóstico. Mas o diagnóstico é essencialmente clínico. Ótimo. A gente vai falar no próximo bloco sobre retinopatia diabética, que é uma das causas reversíveis ou irreversíveis de cegueira? É uma das principais causas de cegueira no mundo e, dependendo do estágio, é uma causa reversível. Reversível, tá. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre retinopatia diabética. Não saia daí, até daqui a pouco. Voltamos com saúde e bem-estar, hoje conversando sobre algumas doenças que podem levar à cegueira. E aqui comigo o Dr. Samaik Lopes, oftalmologista e especialista em retina e catarata. Samaik, a gente comentou sobre a retinopatia diabética. O diabetes é uma epidemia no mundo hoje. E, às vezes, a retinopatia diabética ela já está presente no diagnóstico do paciente com diabetes. Então, ele recebe o diagnóstico e já se percebe, quando a gente encaminha para o oftalmologista, já existe um início de uma retinopatia diabética. Fala para a gente o que é a retinopatia diabética. Bem, a retinopatia diabética são as alterações na retina, no olho, no fundo do olho, causadas pelo diabetes. Como você mencionou, muitas vezes o paciente já chega no consultório, principalmente aqueles pacientes com diabetes tipo 2, eles já chegam no consultório com algum grau de retinopatia diabética, mesmo sem ter ainda nenhum sintoma visual. Mas quando a gente examina, a gente já vê que tem algum grau de retinopatia diabética. Para se ter ideia da importância da retinopatia diabética, ela está entre as 5 principais causas de cegueira no mundo. Tá? Em alguns países, principalmente em países em desenvolvimento, ela é uma das principais causas de cegueira também. Dependendo do estágio da retinopatia diabética, nos estágios mais iniciais, a gente consegue ter uma regressão do quadro, e aí o paciente pode sim voltar a ter uma visão satisfatória. Em estágios mais avançados, essa diabetes pode sim causar alterações que podem levar até a perda total da visão. Ou seja, nada de não dá nesse caso aí para reverter. Não dá. Nos estágios mais avançados, mesmo com cirurgia e com os outros tipos de tratamento, não se pode ter regressão do quadro da retinopatia diabética. Infelizmente, a gente às vezes encontra pacientes com 5, 6, 7 anos de diabetes e que nunca visitaram um oftalmologista. Aí é quando a gente vai encaminhando. Você falou em sintomas. Quais são esses sintomas que façam com que ele procure um oftalmologista? Bem, como a gente conversou, inicialmente, os estágios iniciais da retinopatia diabética não têm sintoma. Então, é muito importante o médico que o acompanha em relação ao diabetes, no caso, o endocrinologista, é muito importante ele fazer esse encaminhamento para o médico oftalmologista, fazer o exame chamado mapeamento de retina, que é nesse exame, que é um exame clínico, ou seja, que é feito no consultório, que é nesse exame que a gente consegue já ver se tem algumas alterações no fundo do olho, na retina, referentes à retinopatia diabética. Nos estágios mais avançados é que o paciente começa a ter sintoma, e esse sintoma se dá geralmente, na grande maioria das vezes, com diminuição da visão, perda visual. Tá, esse exame que você falou é o popular exame de fundo de olho. Isso mesmo, de fundo do olho, mapeamento da retina, que é realizado durante a consulta de rotina mesmo. E a melhor forma de prevenir uma retinopatia é o controle do diabetes, né? Como você falou em endocrinologista, eu tomei um café com a doutora Cíntia Fernandes e ela falou sobre a prevenção da retinopatia através do controle do diabetes. Vamos conferir. Sejam bem-vindos a mais um Café com Especialista. Hoje nós vamos conversar sobre como prevenir uma retinopatia diabética, que é uma doença que está no diabético tipo 1 em 90% dos casos e 60% dos diabéticos tipo 2. Para conversar sobre esse assunto, a doutora Cíntia Fernandes, que é endocrinologista. Cíntia, seja bem-vinda ao nosso café. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui conversando com você. Que bom. Vamos começar
definindo o diabetes. O que é o diabetes? Bem, o diabetes é uma doença metabólica na qual ocorre um aumento da glicemia no sangue. A glicose passa a ser mais alta do que o organismo precisa para ter saúde. Cíntia, uma grande dúvida dos pacientes ainda, a confusão, na verdade, é o que é o diabetes tipo 1, o que é o diabetes tipo 2. Geralmente a gente pergunta assim, que tipo de diabetes você tem? E aí quem tem tipo 1 diz que é tipo 2, quem tem tipo 2 diz que é tipo 1, e alguns dizem, não sei, sou diabético. Qual a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2? Essa é uma dúvida muito frequente realmente no consultório. A gente define o diabetes tipo 1 como o diabetes que é provocado pela imunidade do organismo. Ele geralmente acomete as crianças e os adultos jovens. O próprio organismo produz anticorpos que vão no pâncreas, que é a glândula responsável pela produção da insulina, e faz com que o pâncreas não funcione de forma adequada. Aí esse diabetes é o tipo 1. E aí ele já evolui diretamente para a insulina. Como é um diabetes autoimune, no qual ocorre a destruição das células do pâncreas, o pâncreas não tem capacidade de responder à medicação. Aí, nesses casos, o tratamento é sempre com insulina. E o diabetes tipo 2 é um diabetes que acomete mais as pessoas a partir dos 45 anos de idade, e no qual ocorre uma alteração na secreção, a diminuição da secreção da insulina ou uma resistência à ação da insulina. Nesses casos, o tratamento pode ser feito com os comprimidos orais, porque o paciente ainda tem o pâncreas funcionando. Ele não está totalmente destruído, como ocorre no diabetes do tipo 1. O diabetes tipo 2, ele é geralmente do adulto, mas é impressionante hoje como a gente encontra crianças e adolescentes já com sinais como as acantoses nigricans, né, que é o escurecimento do pescoço, ou seja, já estão, a gente sabe que adultos jovens e até as adolescentes vão desenvolver o diabetes tipo 2. O perfil do aparecimento, da idade de aparecimento do diabetes está mudando, por conta das mudanças de estilo de vida da sociedade moderna, né? Isso. Com relação às complicações, é lógico que a gente está falando sobre retinopatia diabética, mas já que a gente está tendo esse momento aqui com você, não é só a preocupação com os olhos. É lógico que o diabetes, ele pode, um diabetes não controlado, ele pode levar a outras complicações. Sim. Quais são as mais frequentes? O diabetes é uma doença que precisa de muito controle desde o início do diagnóstico, porque ele lesa praticamente todos os órgãos do nosso corpo, desde que não seja bem controlado. Ele pode causar as complicações microvasculares, né, que são os rins, os nervos, os olhos, e as complicações macrovasculares, que são aquelas que acontecem nas grandes artérias, que aí é o AVC, o infarto, as doenças circulatórias periféricas. Então, o bom controle do diabetes é muito importante para prevenir essas complicações. E como a gente está falando de complicações, às vezes o diagnóstico do diabetes não vem automaticamente, não é? Ele leva, às vezes, 2, 3, às vezes até 5 anos para levar um diagnóstico. E, às vezes, nesses 2, 3 ou 5 anos, o paciente não tem nenhum controle. E, às vezes, no momento do diagnóstico, às vezes você já tem uma complicação da própria retinopatia diabética. Sim, isso é muito frequente. No diabetes tipo 1, como é um quadro mais agudo, geralmente o diagnóstico é feito mais precocemente. Agora, no diabetes tipo 2, que os sintomas são muito vagos, muitas vezes a pessoa tem só uma turvação visual, uma dificuldade de cicatrização, e leva muitos anos para que a doença se manifeste. Então, muitas vezes, no diagnóstico, o paciente já tem 5 a 10 anos, como você falou, de doença, e já abre o quadro com uma complicação. É bem comum o diabetes ser diagnosticado pelo oftalmologista pela queixa de uma simples turvação visual. Isso. Eu tive agora uns 3 meses no congresso e foi se discutida essa questão do diagnóstico do diabetes. Então, a hemoglobina glicada pela Sociedade Brasileira, ela pode estar dando um diagnóstico também pela hemoglobina glicada. 6,5 de hemoglobina glicada já ser diabético. Mas alguns estudos já veem que 6,5 de hemoglobina glicada, ou seja, no diagnóstico, você já tem um problema oftalmológico, já tem a retinopatia. Né? E aí já se discute, será que não vai diminuir esse valor do diagnóstico? A gente tinha glicemia de até 99, a partir daí pré-diabético, isso foi diminuído, não é? Porque não era 99. 100, 110 não era um pré-diabético ainda, e agora teve que baixar.
Será que daqui a 2, 3, 5 anos o diagnóstico dos diabéticos também não vai ser diminuído com relação à hemoglobina glicada? Para prevenir as complicações. Sempre tem as pesquisas que vão correlacionando os níveis da hemoglobina glicada com as complicações que são diagnosticadas. É verdade. E aí, daqui a alguns anos, quem sabe, não é mais 6,5, é 6, né? E quando a gente fala em complicações, a melhor estratégia de prevenção é o controle do diabetes, né? O controle do diabetes, o controle da hipertensão arterial, que também é muito relacionada com a retinopatia diabética, com os infartos, com os AVCs, com as tromboses. O tabagismo também é uma coisa muito importante, muito relacionada com a retinopatia também, com todas as complicações do diabetes que tem que ser evitado, o controle da dislipidemia. Atividade física, que é tão importante. Atividade física e dieta. E a dieta, com certeza. Eu digo para o meu paciente diabético que atividade física vai fazer por ele, às vezes, o que a medicação e a que a alimentação não faz, que é ele melhora a sensibilidade desse músculo à glicose e aí não precisa ter tanto insulina para colocar esse açúcar para dentro da célula. Essa é a grande vantagem da atividade física, né? A perda de peso, consequentemente, a melhora da sensibilidade dos músculos à insulina circulante. Em alguns casos de diabetes tipo 2, até com emagrecimento, a pessoa fica sem remédio, não toma mais medicação. Isso. Esse controle não tem outra alternativa a não ser atividade física, dieta, alimentação. No caso do diabetes tipo 2, a maioria dos casos é a diminuição do peso. Quando a gente vê, às vezes, 5, 10% de diminuição de peso, já tem um controle. Faz uma diferença enorme no controle da glicemia. Enorme, não é? E tomar os medicamentos, porque às vezes acontece de passar o medicamento e o paciente chegar e diz, tomou o medicamento? Ah, doutora, já tomei, não toma mais. Acha que só tem que tomar uma caixinha, né, e não tomar. E aí saber que a medicação é para o resto da vida. E esse esclarecimento para a população é muito importante justamente para prevenir as complicações, né? Porque os estudos mostram que quando o diabetes é bem controlado desde o início, a incidência de complicações é muito menor, a pessoa tem uma vida saudável, sem complicação nenhuma. Isso, eu digo que um diabético que chegou a cortar a perna, que chegou a ficar cego por causa de uma retinopatia, foi porque não teve um controle da doença. Né? Ou um diagnóstico muito tardio, né, ou uma falta de adesão ao tratamento. Isso aí. Cíntia, queria te agradecer. Foi ótimo ter te recebido aqui e ter batido esse papo com você. Obrigada. Obrigada também, Renata. É um prazer estar aqui. E a você, obrigado por ter ficado mais um Café com Especialista. Até um próximo programa. Tchau. Então, como foi comentado lá, a prevenção é o controle do diabetes. Mas no caso de diagnóstico de retinopatia diabética, como é o tratamento? Bem, o tratamento ele depende do estágio em que essa retinopatia diabética se encontra. Existem 5 estágios principais, que é a retinopatia diabética leve, moderada, grave, muito grave e a retinopatia diabética proliferativa, que é o estágio mais avançado do diabetes no fundo do olho. Então, dependendo do estágio em qual o paciente se encontra, é que se dá o tratamento. Inicialmente, os estágios mais iniciais, o controle da glicemia, ou seja, o controle glicêmico, é suficiente para haver uma melhora do quadro e até uma regressão dessa retinopatia diabética. Em estágios intermediários a mais avançados, pode ser necessário fazer uso do laser, tá, como forma de evitar a piora do quadro, e além de alguns medicamentos que a gente faz dentro do olho, faz uma injeção dentro do olho, que são os antiangiogênicos, que é o que tem sido mais estudado atualmente em relação às doenças da retina, que essas medicações podem regredir o quadro de diabetes. Em estágios mais avançados, quando se tem um sangramento, por exemplo, no fundo do olho denso, ou quando se tem um descolamento de retina provocado pelo diabetes, é necessário o procedimento cirúrgico, a cirurgia de retina, que é a vitrectomia. Esses estágios são estágios onde o prognóstico visual é bem reduzido, ou seja, a chance de melhora cada vez mais vai diminuindo de acordo com a progressão do diabetes. Ou seja, Samai, que depois de tudo isso, realmente
ter tantos cegos no mundo é realmente essa falta de cuidado, né? Essa falta de prevenção, porque existe muito tratamento, tem como se evitar, mas infelizmente as pessoas às vezes deixam para cuidar quando o problema já está bem avançado. Sem dúvida, sempre a prevenção é a melhor forma de tratamento. Então, a gente sempre orienta ao paciente a consulta regular com o médico oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, em casos, por exemplo, de pacientes diabéticos ou pacientes com glaucoma, dependendo da doença que aquele paciente apresente, às vezes a visita ao oftalmologista tem que ser até com mais frequência, 3 meses, 6 meses, para ter um acompanhamento dos casos e evitar chegar nos estágios mais avançados, levando à perda visual, que realmente impossibilita uma vida normal, adequada àquele paciente. Ou seja, até se tem alguém com glaucoma, como é genético também, né? Então, se tem alguém com glaucoma em casa, os filhos, irmãos, familiares, sempre importante fazer o acompanhamento. Muito bem. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco a gente entra com o Iair Doutor, que são as pessoas na rua fazendo as perguntas para a gente aqui. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar, hoje com o Dr. Samaik Lopes, que é especialista em retina e catarata, falando sobre algumas doenças oculares que podem levar à perda de visão. Agora a gente vai para as ruas ver qual a sua dúvida com relação a essas doenças. Vamos lá. Existe algum sinal no olho do diabético que remete a sinal de perda de visão? Eu acho que eu quis dizer com relação a alguma coceira, olho inchado, que as pessoas às vezes têm essa dúvida. Na verdade, a retinopatia diabética, o principal sintoma que ela causa é a baixa visual, né, a perda visual. Então, esses sintomas, como vermelhidão, irritação, inchaço, geralmente não estão associados à retinopatia diabética, porém é de fundamental importância também ser avaliado pelo médico oftalmologista, porque pode ter alguma outra causa associada. Ou seja, não na verdade a gente tem que ir sempre como foi falado, não só esperar, mas qualquer sintoma, não é retinopatia, mas deve ser procurado o oftalmologista para avaliar que sintoma é esse que pode estar causando isso, né? Vamos para a segunda pergunta. Todo idoso sofre de catarata? Já foi comentado, mas aí eu queria que você falasse mais um pouquinho. Como eu falei inicialmente, a catarata é relacionada, na sua grande maioria, em relação à idade, né, a catarata senil, e a grande maioria dos idosos sofrem sim da catarata. Lógico que esses estágios de catarata é que vão determinar se esse paciente vai ser preciso o tratamento, que é a cirurgia, ou se apenas o acompanhamento. Ótimo. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Eu posso evitar a catarata fazendo exames rotineiros? Nesse caso aqui, do idoso, como é que ele pode evitar? A partir de quantos anos a gente já tem que fazer esse controle para evitar a catarata? Na verdade, a catarata ela não é uma doença evitável, prevenível em sua grande maioria quando relacionada à idade. Tá? Ela pode ser prevenida, por exemplo, em situações em que aquele paciente que tem a catarata devido ao uso inadequado de medicamentos. Então, esses medicamentos têm que ser avaliados. No caso de trauma no olho, alguma pancada, isso pode ser prevenível. Porém, a catarata senil, que é aquela relacionada à idade, não tem nenhuma forma de evitar, porque a idade é que faz com que haja o surgimento da catarata. Ou seja, é o andar normal. Normal da carruagem. Muito bem. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Quem toma muito corticoide pode desenvolver glaucoma? Ou seja, a gente está falando sobre medicamentos, aí o corticoide, que é muito consumido e sem prescrição médica, né? Essa é uma excelente pergunta, porque o uso inadequado do corticoide, ele pode causar tanto o glaucoma como também a catarata. Então é muito comum no consultório chegar paciente com uso de colírio de corticoide, muitas vezes, infelizmente, prescrito pelo farmacêutico, na farmácia, aquele paciente que está com alguma irritação no olho, vai na farmácia,
compra o colírio e é corticoide, e quando chega às vezes no consultório já está com a pressão alta do olho, que leva ao surgimento do glaucoma, ou até muitas vezes já com alguma catarata devido ao uso inadequado do corticoide. Tanto o corticoide colírio quanto o corticoide oral, né, comprimido, pode levar ao surgimento dessas duas patologias Ou oculares. seja, então aquelas pessoas que têm crises alérgicas são pessoas que estão no grupo de risco. Estão num grupo de risco, principalmente aquelas pessoas também que usam corticoide nasal com muita frequência, podem sim ter uma chance maior a vir desenvolver o glaucoma ou a catarata de forma mais precoce. Ótimo. E ter muito cuidado, como você falou, não ir na farmácia e aceitar a sugestão de balconista de farmácia. Isso, sempre é isso? procurar um médico para prescrição e uso de medicamentos. Lógico. Muito bem. Vamos ver qual é a próxima pergunta. Depois que opera de catarata, a visão volta ao normal? Ou seja, depois da cirurgia, vida normal, visão normal, está curado? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório, porque os pacientes sempre perguntam, mas doutor, depois que eu operar, eu vou ficar boa, vou voltar a enxergar normal? Bem, se o único problema for a catarata, não tiver nenhuma outra patologia, nenhuma outra doença associada à visão, sim, depois da cirurgia da catarata, a visão tende a voltar como era antes. Mas é sempre importante investigar outras doenças associadas, como glaucoma, diabetes, doenças relacionadas à idade, como a maculopatia. Tem várias alterações que podem levar também a uma perda visual e estarem associadas à catarata. Mas se só for a catarata, após a cirurgia, o paciente volta sim à visão normal. E a cirurgia é feita em um olho de cada vez, não se faz nos dois olhos, né, Isso, a gente sempre prioriza por fazer um olho de cada vez. Faz geralmente o olho que está mais acometido pela catarata primeiro, e aí após a cirurgia da catarata, aí varia o tempo para a cirurgia do outro olho, em média 15 dias, dependendo 30 dias, isso é variável, para fazer a cirurgia no outro olho, que também, se também esse outro olho tiver catarata. Não necessariamente os dois olhos precisam ser operados. E a recuperação é tranquila? Bem, a recuperação a gente orienta um repouso inicial, principalmente na primeira semana, e a alta total do paciente geralmente é com 30 dias que a gente realmente libera o paciente para voltar às atividades normais. Ótimo, então vamos para a nossa última pergunta. A cirurgia de catarata é simples? E esse simples? É simples realmente? A gente está falando de cirurgia. Isso. Essa é uma pergunta também muito frequente no consultório a respeito se a cirurgia da catarata é uma cirurgia simples. Eu costumo sempre falar para os meus pacientes que ela não é uma cirurgia simples. Ela é uma cirurgia segura, porém bastante complexa. Então, hoje a cirurgia da catarata, ela devido à melhora dos equipamentos cirúrgicos, o avanço da tecnologia, ela tornou a cirurgia da catarata bastante segura, porém é uma cirurgia como outra qualquer. Tem suas complicações, seus riscos, porém hoje é uma cirurgia bastante segura sim. Que bom. Acho que a gente chegou ao nosso fim do E aí, doutor, né? E aí, Samia, eu queria que você, nas suas considerações finais, falasse como evitar evitar que se chegue a essa perda de visão, já que a gente tem um número tão grande de pessoas com perda de visão no mundo. Bem, Renata, como a gente falou durante o programa, a forma mais importante de a gente prevenir é fazendo a consulta rotineira com o médico oftalmologista. Então é importante pelo menos uma vez por ano o paciente procurar o médico oftalmologista para fazer uma avaliação geral, e aí sim, nesse exame vai ser feito exames de pressão do olho, fundo do olho, onde iremos avaliar catarata, glaucoma, não só a questão do grau. Os pacientes costumam achar que a consulta com o oftalmologista é só a questão do grau do óculos. Não, durante a consulta a gente faz uma série de exames que avalia várias doenças que podem acometer a visão. Ótimo. Samia, queria te agradecer por você ter aceito ficar um bom pedaço do teu sábado aqui com a gente. Eu sei que você atende Arapiraca, atende Maceió. Hoje você veio de Maceió só para estar aqui com a gente. Obrigada. Eu que gostaria de agradecer e foi um prazer estar aqui, podendo esclarecer um pouco também aos telespectadores sobre um tema tão importante como esse. Obrigado. Bom. E a você, muito obrigada por ter ficado mais um sábado aqui com a gente. Espero você na próxima semana com mais um Saúde e Bem-Estar. Tchau.